Fora de casa, o Bahia era um nada, irmão. Fora de casa, o Bahia era um nada. E a outra questão é o segundo turno. Ano passado eu falei, se o Bahia ele fizesse no segundo turno o que ele fez no primeiro turno, o Bahia iria brigar pelo título. Só que o Bahia no segundo turno ele fez uma campanha de time rebaixado. Tá? Agora, nesse primeiro turno, o Bahia é outro fora de casa. O Bahia é outro fora de casa. Beleza? E agora a gente precisa entender como é que vai ser esse Bahia na virada do primeiro para o segundo turno. Uma coisa que me chamou a atenção e uma coisa que me preocupou foi que o Cadu Santoro deu uma entrevista agora, acho que foi no Bar FC, alguma coisa dessa, e ele disse lá no Bar FC que eu não levei muita fé em relação a reforços para a segunda janela. Só vai chegar o Alejo Feliz, e aí, mais uma vez, o Bahia vai ter que passar um ano inteiro sem um substituto eventual para o Everton Ribeiro. Impressionante. Impressionante. Né? Então, só essa grande questão. Mas o Bahia deu mostras, cara, que pode ir mais longe, que pode brigar por título, que pode ser muito mais do que foi nos anos anteriores, Rodrigo. Foi um jogo, Jonas, foi um jogo pau a pau, né? Foi um jogo pau a pau, foi um jogo bonito de se ver. Não, no primeiro tempo o Bahia foi mal, né? O Bahia acordou no segundo tempo, né? O Bahia acordou no segundo tempo, apesar daquele pênalti que não foi marcado no Everton, né? Mas no segundo tempo, com as trocas, o Bahia melhorou, cara. Os jogadores que entraram, cara, esse Kiki, meu irmão, cara, esse moleque deve ter uns 3 pulmão, cara. Não é possível, o maluco corre o tempo inteiro, meu irmão. Esse Kiki, porra, pelo amor de Deus, esse cara tem que ser estudado. Eu acho um jogador importantíssimo, tá? Para as pretensões do Bahia. Cara, aí a gente vem ali atrás, né? Tu falou do Léo Vieira, a gente vai falar um pouquinho sobre ele aqui. Você falou assim, o Léo Vieira veio e o goleiro que tá machucado vai ficar na reserva. Cara, isso aconteceu, sabe com quem? Aconteceu com o Everton, cara. Não sei se você lembra, o Everton, o goleiro do Palmeiras, era um goleiro titular que ninguém botava a mão. Ele se machucou, chegou o Carlos Miguel, tomou a vaga dele, ele ficou na reserva e foi pro Grêmio, meu irmão. Então não tem o que se discutir. O Léo Vieira hoje demonstrou que tem capacidade de ser o titular absoluto do Bahia. Sabe por quê, Jonas? Eu acho importante a zaga do Bahia ter tranquilidade, porque a zaga do Bahia, o sistema defensivo do Bahia tem jogado muito bem. Então quando você joga muito bem, você pensa assim, cara, eu tenho certeza que se passar da gente, a gente tem alguém que vai brigar pela gente lá atrás. E o Bahia, sem o seu goleiro titular, não estava tendo essa percepção com o João Paulo. Então, nesse sentido, é importante ter o Léo Vieira. Quero parabenizar. Um goleiro muito tranquilo. Cara, uma defesa muito difícil. Eu vi umas 3 vezes essa última defesa. Fora outras, tá, gente? Cara, várias defesas. A finalização foi forte, cara. Essa de cabeça agora. Não foi fraca, não. E tinha gente na frente, Jonas. Ele teve que agir muito rápido. Então, nesse sentido, cara, tem que parabenizar o goleiro. Tá? Eu acho que ele é uma peça... Foi uma peça que foi achada, assim, um achado muito rápido, mas que entrou e tomou, é o dono da camisa número 1, Jonas. Não, é isso, cara. Uma coisa que eu sempre falei, já falei aqui e vou voltar a repetir. Nos últimos 3 anos que eu tô cobrindo o Bahia e acompanhando o Bahia, eu nunca fiz um pós-jogo no qual eu falasse que o goleiro do Bahia ganhou o jogo. Nunca. Passou Danilo Fernandes, passou Marcos Felipe, passou João Paulo, passou Ronaldo. Eu nunca falei, cara, quem ganhou o jogo hoje, quem salvou hoje, tá na conta do goleiro do Bahia. Nunca. Pela primeira vez, cara, eu acho que é o 4º ou 5º jogo dele apenas. Pela primeira vez, nesses 3 anos que eu tô cobrindo o Bahia, eu posso falar o seguinte, hoje, quem venceu o jogo pro Bahia foi o Léo. Foi o Léo Vieira. Defesas impressionantes, envergadura muito forte, um reflexo maravilhoso, sabe? E vou mandar um recado aí pro Ronaldo. O Ronaldo, se você tava cavaleira, se você tava tranquilão, se preocupa, porque você vai voltar no banco de reservas. Hoje, o Léo Vieira, ele é titular absoluto desse time. E eu preciso fazer uma meia-culpa aqui também. Eu preciso fazer uma meia-culpa. Na contratação, e aqui não tem hipocrisia e vagabundagem, não. Na contratação do Kiki Oliveira, eu fui um dos caras que noticiou essa informação, falei com o empresário do jogador. A galera sabe que me acompanha aqui. E o empresário falou que ele queria ficar no Nacional, do Uruguai. E efetivamente era um querer do atleta. Tá? Ele comprou casa do lado do CT, só que o Grêmio bateu o pé e falou assim, olha só, você vai pro Bahia, porque o Bahia vai jogar Libertadores e você não vai pro Nacional, você vai pro Bahia, porque lá no Bahia a gente tem chance de reaver o valor que foi investido em você. E ano passado, ô Rodrigão, ele foi a maior contratação do ano no Grêmio, e não conseguiu, arrumou problema, saiu do CT, sabe? E eu falei, gente, ó, vocês estão pegando uma bomba. Agora, o Rogério Ceni, ele é um cara experiente, sabe lidar com esse tipo de jogador. E aí eu falei com uma pessoa do Bahia,
que falou para mim assim, Jonas, o Kiki, ele é o primeiro a chegar, ele é o último a sair. Cara, o Kiki tá chamando a atenção porque ele é muito comprometido, sabe? Tudo que pede ele faz, ele treina bem pra caramba, às vezes ele solicita para ficar um tempo a mais, para poder ficar treinando finalização sozinho, pede pro goleiro, terceiro goleiro, o goleiro da base ficar com ele. E ele tá colhendo os frutos no campo, cara. Então, por incrível que pareça, hoje, o cara que tá se sobressaindo é o Kiko Oliveira, e a torcida do Grêmio deve estar extremamente bolada, porque a torcida do Grêmio ficou sacaneando o Bahia todo o tempo, de que o Bahia tinha pego um jogador que não prestava, e o Kiko Oliveira tá levando o Bahia rumo aí a brigar por uma coisa grande nessa temporada, né? E o que falar do Léo Vieira? A gente sabe que tá muito cedo, muita coisa ainda pode acontecer, né? As coisas podem mudar, o Léo Vieira vai errar, hoje ele quase errou uma saída de bola com os pés ali, só que ele já tá criando uma gordura, ele já tá criando crédito, ele já tá ficando com crédito, né? E repito, meus amigos, repito para vocês, eu não lembro, nesses 3 anos que eu cubro de Bahia e vocês me acompanham aqui, eu não lembro qual foi a vez que terminou o jogo e eu disse que quem ganhou o jogo pro Bahia foi o goleiro. Porque os últimos goleiros que passaram pelo tricolor baiano, né, foram goleiros de defesas defensáveis. Acho que pela primeira vez nos últimos anos, o tricolor baiano tem um goleiro de defesas difíceis. Um goleiro que você pode contar aos 49 do segundo tempo. E foi o que aconteceu hoje. O Léo Vieira mostrou reflexo, mostrou impulsão, mostrou frieza e passou a tranquilidade plena para a linha defensiva do Bahia. Então, parabéns ao Bahia por ter contratado esse goleiro. Parabéns ao Rogério Ceni por ter indicado esse goleiro. Porque quando ele indicou o Nestor e o Michel Araújo, a gente bateu nele. Foi ele que indicou o Léo Vieira. A gente tem que elogiar. É um baita goleiro. Ele vai errar? Vai errar. Vai entrar em alguma má fase? Vai. Mas o que ele fez agora nesses primeiros jogos dele com a camisa do Bahia, dá pra ver que ele não é um goleiro ruim, não. Muito pelo contrário. É um baita goleiro, Rodrigo. Um goleiraço, cara. E um goleiro que vem de um clube, né, que não tem muita projeção de reclamações e vem pro Bahia, um clube gigante. E tá mostrando muita tranquilidade, de massa. E eu achei que ele ia sentir o peso, tá, Rodrigo? Eu achei que ele ia sentir. Cara, vou ser bem sincero pra você. Eu não vou mentir pra você, não. Eu achei que ele ia sentir, né? Porque o João Paulo tava falhando, né? Então ele vem com muita responsabilidade. Mas graças a Deus deu tudo certo. Cara, uma coisa que me preocupa, e tem 2 coisas aqui que a galera falou, vou ler aqui pra gente só reverberar se a galera concorda, e se você concorda também, é isso aqui, ó. Vamos lá. Outra coisa é a bola aérea do Bahia. Não assusta ninguém. Precisamos evoluir nesse ponto. Jonas, a bola aérea do Bahia, né? A bola aérea do Bahia não assusta ninguém, mas a bola na área do Bahia assusta. Pega isso aí e a galera também pega pra gente debater. A outra é: incrível como o Bahia passa 8 dias treinando e descansando e não consegue matar a partida. Sempre deixa o adversário vivíssimo. Jonas, Roberto, é porque talvez você não estava na live que a gente estava aqui. Desde o jogo do Internacional, a gente tá batendo nessa tecla. A gente tá falando, meu irmão, o Internacional botou, até o goleiro estava atacando. E quando a bola ia para o contra-ataque do Bahia, o Bahia não matou o jogo. Quase que tomou um gol lá, estava impedido. Então o Bahia tem que melhorar isso. O Rogério Ceni tem que bater nessa tecla. Então, Jonas, e galera que tá com a gente aqui, vamos debater isso. O que você acha, Jonas? Você acha que realmente a bola aérea do Bahia é pífia? E essa questão do contra-ataque, o Bahia tem que melhorar? Ele fala aqui, o Roberto, na questão de ter ficado 7 dias ali para poder treinar isso e não aconteceu a favor do Bahia, né? Também não é bem assim, né, Roberto? Porque o gol contra o Palmeiras foi um gol de cabeça do David Duarte. O Bahia tem feito seus gols de cabeça. Com o David Duarte, até mesmo com o William José. Se eu não me engano, o Everaldo fez também. Então, assim, a bola ofensiva, ela tá entrando, né? Lá ele. Mas tá entrando. Né? A defensiva ainda tá deixando a desejar, eu concordo com você. O Bahia tem tomado muitos gols, né? Hoje muitos gols nesse cruzamento. Aí eu concordo com você. Mas o Bahia, o que o Bahia vai ter, meus amigos, é tempo para poder treinar e arrumar isso aí. É tempo para poder treinar e arrumar isso. E já fazendo uma projeção para o jogo contra o Flamengo, no próximo final de semana, que a gente vai estar lá, tá? Vai ter o super pós-jogo direto do Maracanã, com o Jonas Stelman e Rodrigo Ramos, né? Cara, a jogada aérea do Flamengo ofensiva é muito forte. Com o Pedro, com o Léo Pereira, com o Léo Ortiz, se jogar o Danilo também. Então, assim, o Bahia precisa melhorar esse posicionamento aí defensivo. Gente, peço perdão, tô resfriado, tá muito ruim.
Por isso que o Rodrigo hoje está com brilhantia aí, por sinal, apresentando aqui o pós-jogo. Tá bom? A gente inverter os papéis aqui para poder falar menos. Enfim, tem 2 live pix. Vamos ouvir os live pix da galera, Rodrigo Ramos? Vamos ouvir? 2 live pix aqui pra gente ouvir. Faça você também o seu live pix, meus amigos. Como é que você faz? Você clica no link que está fixado no chat, ou se não, você aponta o seu telefone aí na câmera, né, para o seu QR Code, que vai aparecer o live pix e você manda sua mensagem pra gente, tá bom? Vamos ouvir o live pix de hoje aqui no nosso canal. Teu Rocha mandou R$10. Jonas, você acha que o Bahia tem como principal objetivo se manter na vaga direta para a Libertadores? Seria melhor consolidar essa posição ou se ainda há outros planos no caminho em lutar pelo título? Tuco mandou R$10. O Bahia não jogou bem, não. Ganhou, o que é muito bom. Mas primeiro tempo fraco e segundo tempo alguma sorte. Ah, cara, eu discordo de você, Tuco. Desculpa, irmão. Eu acho que isso acontece, tá, gente? Isso acontece. Rodrigo, é um jogo fora de casa contra o Mirassol. Tudo bem, não deu ninguém. Parado, Jonas. Já reparou? Não é possível que vocês não vejam esses... Ó, Flamengo, depois da data FIFA, tomou uma piaba do Bragantino. Com a parada da... Todo mundo falando, pô, tem que parar para poder acertar. Parou, maior tempão, acertou o time, tomou de 3-1, 3-0 do Bragantino. Então, assim, cara, eu acho que isso pode acontecer. Entendeu? Eu acho que pode acontecer. Agora, Jonas, já respondendo e passando para você do primeiro Live Pix, eu acho que o Bahia ele tem que ser inteligente. Primeiro, os 4 primeiros. Chegou, vai para cima. Vai para cima. Tempo para treinar tem, capacidade tem. Pô, é uma SAF, dá para buscar umas 2 pecinhas aí para poder acertar o time, porque o que vai ganhar esse campeonato, Jonas, não é o time titular, é todo o elenco. Se o Bahia não fizer eu acho que 2 reposições ali, eu acho que o Bahia não conseguiria, mas primeiro, os 4 primeiros, já tá nos 4 primeiros, e, meu irmão, deu mole, chegou, vai para cima e ganha esse campeonato. Cara, assim, eu discordo de você, Rodrigo, em um ponto, né? Eu não sei se eu entendi certo. Gente, olha só, a gente aqui está num debate entre amigos, a gente discorda, concorda, né? Enfim, mas te respeita. Eu respeito a opinião do Rodrigo, ele respeita a minha. Eu respeito a tua do chat também. Eu acho que o Bahia... Pô, tá difícil, cara. Eu tô com pigarro aqui. Eu acho que o Bahia ele deveria brigar pelo título brasileiro. Sabe por quê, Rodrigo? Se você mira o título, né? A vaga para Libertadores é certa. Se você mira ali, se você mira só a Libertadores, acontece o que aconteceu com o Bahia nos últimos 2 anos. Você acha que com o elenco que tá hoje, pô, você já reparou, Jonas? Você perde o Everton Ribeiro, acabou o Bahia, cara. É isso que eu tô querendo dizer. Se ele tem uma peça que reponha, que seja mais ou menos, não precisa ser igual ao Everton Ribeiro, que é muito difícil, galera. É muito difícil ter um jogador igual ao Everton Ribeiro, mas que tenha a competência dele de pensar o jogo, de cadenciar quando tem que cadenciar. Pô, eu acho que o Bahia chegaria. Entendeu? Eu acho que se fizer essas contratações pontuais, o Bahia chega. O problema é, cara, quando você vê o Everton Ribeiro saindo, o Bahia cai muito de produção, Jonas. Aí falta capacidade, maturidade e competência pro seu Cadu Santoro, porra. Isso pra ele, pô. Porque isso aí é 3 anos atrás. E a gente aqui, Rodrigo, a gente não cobra um outro Everton Ribeiro, pô. A gente só que... o torcedor só pede um substituto eventual, um cara que entre, que seja da posição. Né? A gente sabe que é difícil achar outro Everton Ribeiro. Cara, a comoção que foi nacionalmente do aniversário do Everton Ribeiro essa semana, porra. Ele é ídolo, cara. No Cruzeiro, no Flamengo, no Bahia. Onde é que ele passou? Lá na Arábia. Ele é ídolo. Ele é ídolo. Sabe? Você não vai achar outro Everton Ribeiro por aí. Mas você precisa ter um jogador que... Ó, o Everton não vai jogar. Quem vai jogar? Vai ser o Alan Patrick, vai ser o Rafael Veiga. Sabe? É isso. Mas só que Veiga foi porra, deixar ir pro México, mano. É isso. É isso que eu falo. E aí eu concordo com você. O Veiga cairia bem demais ali, mano. Aí eu concordo com você. É fazer com que... É torcer para que o Everton Ribeiro fique bem fisicamente, que ele não se machuque, né? Que ele não... Que ele jogue... Que ele, enfim, não tenha mais contusões, enfim, né? Para ele, de alguma forma, ele poder performar e ajudar esse Bahia, porque o Bahia realmente é um time que com o Everton Ribeiro é um time, e sem o Everton Ribeiro é outro completamente.